Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje para falar sobre a apresentação do Paulo Brax, mais especificamente sobre a pergunta que eu fiz a ele, em que ele trata da questão mercadológica do clube, né? Como o Santos vai ao mercado, como ele pretende implementar as filosofias dele, né, no mercado, de mercado, né? E gostei da explicação também do que ele fez no América Mineiro. Queria até que ele se aprofundasse um pouquinho mais no Internacional, claro, mas queria até que ele se aprofundasse um pouco mais do que ele se aprofundou, mas tudo bem, porque algumas coisas, né, ele tinha explicado, não tinha saído na matéria do GE que falava sobre ele, né, mas achei que hoje ele deu até uma explicação também um pouquinho, falando como cada clube tem a sua nuance, né, e como foi esse trabalho por lá, né, mas tudo bem. Ele falou algumas coisas ali e a gente vai escutar, daqui a pouco eu volto para comentar. Falou, aqui atrás à sua esquerda, Eduardo Jardim, TV Cultura Litoral, boa tarde. A minha pergunta era mais ou menos em cima disso, sobre análise de mercado. Você citou antes que achava urgente a implementação desse setor, né, não só no Santos, mas no futebol no geral. E nos últimos tempos, tivemos coletivas aqui do Galo e do Marcelo Teixeira, que falaram que o nome chegava, passava por uma análise e não era bem como a análise de mercado é feita. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que você pretende, eu sei que você deu uma breve explicação agora, mas como você implementou esse sistema no Internacional também, por exemplo, que é usado até hoje, e se você me permite uma segunda já, você saiu do Vasco e falou que talvez não ter tanta autonomia te preocupou, te incomodou um pouquinho lá. Te preocupa isso aqui também? Porque, claro, tem o CG acima, o presidente, e todas as decisões precisam passar por eles. Obrigado. Vamos lá, Eduardo. Boa tarde já, né? Bom dia, boa tarde, quase. Nos 3 clubes que eu trabalhei, as ações foram diferentes na análise de mercado. No América, a gente criou o departamento de análise de mercado que não tinha. Dentro de uma estrutura que havia pessoas trabalhando em outras áreas, a gente montou um departamento de análise de mercado. No Internacional, a gente otimizou um departamento de análise de mercado que já existia, mas a gente trouxe a ciência de dados, através da contratação de um estatístico que nunca tinha trabalhado com futebol e que está hoje na vanguarda do nosso futebol, e uma otimização no mercado externo, de negociação de atletas e de entrada de jogadores. No Vasco, a gente contribuiu para um departamento que já existia também, mas agregamos com um outro departamento que existia a nível global da empresa que adquiriu o clube, que havia os departamentos de análise de mercado dos outros clubes dentro do universo de MCO. Então era uma análise dupla. Então, a gente fazia uma análise dupla desses jogadores, uma análise essa que nos permitiu trazer jogadores de hoje de alta performance, como o Léo Jardim, que chegou na seleção brasileira, Lucas Piton, Jair, Dimitri Payet, Medel, Verratti, jogadores que hoje performam, Paulinho, jogadores que performam hoje em alto nível, não só no clube, mas alguns também que já saíram. A minha ideia aqui é que a gente tenha um processo semelhante. Quanto mais elementos tivermos dentro de um relatório, melhor. Quanto mais rápido e mais assertivo esse relatório, melhor. Pretendo que isso seja feito de imediato. Então, isso realmente a gente não vai poder esperar ter um diagnóstico, como eu terei de outras áreas. Isso é para já. É para já. Porque temos daqui a menos de 15 dias uma janela se abrindo e a gente precisa de elementos para isso. Trabalhar ao lado, trabalhar acima desse departamento e fazer ele funcionar. Não só para entrada, mas também para a saída de jogadores. Eu nunca reclamei de falta de autonomia no meu último trabalho. Talvez tenha ponderado que não havia uma celeridade na comunicação para decisões importantes. E aqui no Santos isso não vai acontecer. Já não está acontecendo. Pego o telefone, eu ligo para o Marcelo, ligo para o Dr. Colombo, para o Fernando, para o Daniel, eles me atendem prontamente, a gente tem uma conversa rápida. No ano passado isso foi difícil pela distância física. Os gestores
tomadores de decisão final não estavam no Rio de Janeiro, não estavam no Brasil. Então essa é a ponderação que eu fiz e que aqui eu não vou ter. E minha autonomia vai ser uma autonomia executiva. Eu não estou acima do presidente, não estou acima do comitê e não vou estar acima do clube. Mas eu sou um profissional de apresentar justificativas para as decisões. Não tomo decisão a esmo, não tomo decisão calcada na minha opinião, e isso eu vou implementar a partir de agora, de forma imediata aqui no clube, que é a nossa bandeira do profissionalismo em todas as áreas, principalmente nessa. Vamos começar por esse final aí que eu achei interessantíssimo e importantíssimo também, que é ele falar que vai ser implementado para já, ou seja, agora, né? Menos de 15 dias aí, como ele cita, para abrir uma janela. E ainda bem, porque era uma coisa que eu tava pensando em pescar ali e complementar a pergunta até fora do microfone, porque a gente faz a pergunta e a gente tem que entregar o microfone. Que seria, já nessa janela vai ser feito isso, ainda bem que ele mesmo já fala, já nessa janela. Por quê? Porque o Santos tem carências no seu elenco, carências óbvias. Por exemplo, a minha ponta direita é uma carência óbvia. A meia também, que hoje, se antes você tinha o Juliano jogando bem e não tinha um reserva, hoje nem o Juliano jogando bem você tem. E tudo bem, a gente pode pensar o Miguelito, que tá lá na Copa América, inclusive joga hoje contra o Uruguai, né? A gente não sabe se ele vai corresponder, se ele vai realmente ser integrado, como o Galo disse, né? Tomara que sim, mas enfim. Então, pra já, ou seja, essa inteligência, por mais que é um processo que demanda tempo, tá? Não significa que, nossa, já em 10 dias implementamos o sistema todo, já tá perfeito. Não, demanda tempo. Mas pelo menos vai ser um pouco mais analisado o tipo de contratação. Por quê? Para não acontecer igual aconteceu um tipo de contratação que foi o Patrick. Muitos dinheiros, gastos num cara que não performa há muito tempo. Não gosto muito dessa palavra, prefiro falar rende, mas tudo bem, não performa, usa-se mais ela hoje em dia, né? Não performa há muito tempo, o Santos gastou 5 milhões, um salário alto, e até agora não rendeu e não dá indícios de que vai. Tomara que ele cale minha boca e jogue pra caramba. Assuma a ponta esquerda e faça o Guilherme ser reserva, olha só, mas eu duvido que isso vai acontecer, né? Evita a contratação do Rodrigo Ferreira, que em uma semana quiseram devolver. Então, assim, é para ser mais assertivo. E como ele diz, podem acontecer erros da mesma forma. O futebol não é 100% de certeza, se você fizer isso aqui vai dar certo. Não, às vezes acontece e não dá. São coisas, né, que fazem parte mesmo. Às vezes o atleta não encaixa, às vezes tem muita lesão, às vezes o contexto não favoreceu o cara a render, N fatores, tá? Mas enfim, e aí você tem um departamento que está sendo montado ou vai ser montado e pode ser um pouco mais assertivo, pode ser um pouco mais analítico na hora de trazer os nomes, né? E, bom, a gente espera que dê certo para não se repetir esses erros. Mas me chamou a atenção, né? Me chamou muito a atenção, de novo, né? Já chamou a atenção, não. Foi muito interessante, né? Achei muito interessante, muito importante ele ter esse senso de precisa ser para já, precisa ser agora, tá? Isso é muito bom. Outra coisa legal que ele falou é sobre saída de mercado. Por quê? Não que eu quero que alguém seja vendido, mas é importante você fazer vendas e aparentemente, por exemplo, o Patati não deve ficar, né? A gente viu, posso discordar como eu discordo, mas enfim. É importante você ter saída no mercado exterior para vender melhor, tá? E ele cita isso, saídas mais interessantes, ou seja, você ter um mercado mais aberto lá fora para poder vender bem. Ele é o responsável pela venda do Yuri Alberto, a maior venda da história do Internacional, né? Por 25 milhões de euros, acho que foi 27, alguma coisa assim. Então, é importante, às vezes, nomes que é aquele tipo de questão. Não vou pegar nenhum nome de nenhum menino aqui para não, né, para não ser injusto, mas vamos supor o William Bigode. William Bigode, chegou o Spartak de Moscou aqui, quer levar o William Bigode. Você consegue fazer esse tipo de venda para o mercado exterior. Claro que eu estou só dando um exemplo tosco, né? Provavelmente isso vai ser com aquele menino que não é tão utilizado às vezes, que rendeu na base, no profissional ainda não, mas que o time de fora enxerga o potencial, não sei, né? Isso é importante. E para finalizar sobre a autonomia, realmente ele não fala, quando ele sai do Vasco, ele cita, essa pergunta que eu fiz é baseada numa entrevista que ele deu, que ele fala que tinha autonomia na iniciativa, mas não tinha respostas, né? Ele não tinha respostas rápidas do grupo. Eu vou até abrir aqui para ler de novo, tá? Mesmo enquanto eu estou gravando aqui.
Olha só, ele se sentiu isolado. Ele falou, o problema não foi a falta de autonomia, foi a falta de transparência no processo, sobretudo de contratações e fluidez do processo. Eu sempre tive autonomia na iniciativa, mas tudo dependia da aprovação de cima. E aí, como ele disse pra mim, né, na resposta, o problema era a distância física lá com os donos da 777. Então, assim, tudo bem, entendi, aceitei a resposta dele, entendi. Tomara que realmente isso não aconteça. Distância física ele não vai ter aqui, claro, o CG e o Marcelo Teixeira estão aí próximos a todo momento. Não acho que o CG deveria vetar nada, de verdade, eu já falei que é um modelo que não acho que deu certo, mas tudo bem. Mas é importante você ter ali pelo menos a proximidade essa que ele cita e ele pode ter essa liberdade de comandar os processos, talvez até uma negociação ou outra, e depois debater com o presidente se vai vir ou não vai vir, enfim, aí entra toda a questão financeira, a questão, né, do modelo de jogo, do encaixe, enfim, aí são outros 500. Mas gostei dessa resposta do Paulo Brax, espero realmente que ele consiga implementar tudo que ele falou, porque claro, na prática o discurso é muito bonito, mas a gente só vê na hora que começa a trabalhar, né? Mas eu gostei, o indício foi bom, principalmente dessa minha pergunta em questão da análise de mercado, né? Das negociações serem de forma mais inteligente, tá bom? Então é isso, comenta aí o que você acha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se quiser vire membro do canal também, tá? E é isso, amanhã de manhã a gente volta com um vídeo bem legal, fazendo umas comparações, talvez não seja tão legal, mas eu garanto que o conteúdo é bem feito, tá? É que o tema em si pode ser meio triste, mas enfim, fechou? Amanhã a gente volta, valeu!